Fala pessoal, a gente está começando o Insiders, um espaço que a gente criou para trocar experiências, pontos de vista, visão do mercado com pessoas de dentro da Edge Growth. Hoje eu estou aqui com o Matheus Vilhena, que é coordenador de Mobile Growth aqui com a gente. A gente vai falar sobre fraudes, MMPs, o mercado de Mobile Growth, segurança e várias coisas. E é isso aí, Edu. Bora começar. Bem, vamos começar entendendo um pouco o cenário do Mobile Growth em si. A gente fala muito, né, de MMPs, nos vídeos mesmo, a gente fala sobre essas MMPs. O que são MMPs? As MMPs, mais conhecidas como Mobile Mensurement Partner, ou para o português, parceiro de mensuração mobile, são plataformas que a gente utiliza para poder mensurar os dados das campanhas de mobile que a gente roda. E sem elas ficaria inviável conseguir mensurar essas informações, esses dados, ter insights, enfim. E as mais conhecidas no mercado são, mais famosas no caso, AppsFlyer e Adjust, que a gente utiliza aqui dentro da casa muito. A gente trabalha com as duas, né? Exatamente. Não só com elas, com as demais também, porém o maior foco é na AppsFlyer e Adjust. Quais são as estratégias de Mobile Growth que têm se destacado mais ultimamente? Ao meu ver, uma das principais são a otimização na loja de aplicativos, né? Que no caso seria o ASO, que no caso ele seria uma forma de você criar uma boa descrição do aplicativo, ter uma boa colocação nas lojas mobile, né? A constante atualização no app, evitando, sempre corrigindo bugs no caso, né? Enfim, evitando problemas dentro dele. E também focar na análise de dados, que é de onde a gente traz os insights, e consegue entender como que o público está reagindo ao aplicativo, as campanhas em si também, né? A gente tem um post no nosso Instagram que fala sobre Isso. ASO. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá, tá? Como que você avalia assim, a importância do Mobile Growth para uma campanha de marketing digital? Eu acredito que mudou o mercado em si, porque está em constante crescimento e a tendência agora é as pessoas migrarem pro mobile, né? E qualquer marca ou loja que queira crescer, queira ter um bom ROI no caso também, é necessário ter um aplicativo mobile. E isso a gente pode ver na pandemia que aconteceu, né? As pessoas ficaram em casa e o mercado explodiu em si, né? Durante a pandemia tem algum dado do que foi o que mais se destacou em termos de Mobile Growth ali? O e-commerce. E-commerce, né? E-commerce também, fintechs, né? As fintechs na pandemia explodiram, grande crescimento dos bancos migrando para o mobile. A gente pode ter um exemplo do Banco Inter, Nubank. As pessoas não queriam sair de casa e acabaram abrindo contas em bancos digitais, né? E também bancos que são bancos já antigos no mercado, né? Itaú, Bradesco, e criaram bancos digitais também para poder seguir a onda, né? Um exemplo, o Bradesco criou o Banco Next, o Itaú criou a carteira IT. A gente sabe que impulsionar o crescimento de aplicativos tem muitos desafios. Você consegue me falar quais são os principais que vocês lidam? Eu acredito que os principais são as constantes mudanças que o mercado gera e também em suas tecnologias em si, o que sempre nos obriga a se adaptar e também mudar nossas estratégias. Às vezes a gente começa um mês com uma estratégia já definida e no final do mês acaba com outra estratégia, porque nesse meio tempo teve que tudo uma mudança. Que mudança? É tipo de dois sistemas operacionais, do mercado em si? Um pouco de tudo, dos sistemas operacionais também, mas principalmente também acredito que mais das tecnologias que a gente utiliza, né? Um exemplo vai que aconteceu um grande impacto no mercado, uma grande mudança no mercado, que foi por conta do sistema operacional. Com a vinda do iOS 14, ele começou a informar as pessoas se elas queriam ou não abrir a transparência para envio de dados para publicidade. E muitas pessoas acabaram marcando não na hora lá de abrir o aplicativo e acabou meio que dificultando performar em campanhas de iOS, entendeu? Entendi. A gente teve que fazer todo no 360 para poder contornar a situação. Mas a pessoa que marcou não ali, tipo, não quero compartilhar, essa pessoa morreu pra gente, é isso? Não é que ela morreu. As MMPs, elas desenvolveram tecnologias para tentar mensurar esse dado dessa pessoa, atribuir algum veículo de mídia,
Só que ainda assim o publishers meio que eles fogem dessas campanhas por conta disso, né? Porque às vezes o retorno pro publisher, o retorno do investimento pro publisher não vale a pena. Ele tá focando numa campanha que não vai trazer resultado para ele. Aqui na Edge Growth, nosso principal modelo de negociação é o CPA, né, que é o custo por aquisição. Exatamente. De uma forma geral, como é que funciona isso? E por que que é interessante? Por que é interessante? Porque a gente pode dizer que uma campanha de CPA ela traz um cliente mais qualificado, um usuário mais qualificado para o cliente, né? Como que traz esse usuário qualificado? Porque o CPA em si, falando por extenso, é custo por aquisição, ou então custo por ação. O que é isso? Tem o começo do funil e o final do funil. O CPA já leva a pessoa até o final do funil, até a performance no caso. Os bancos, né? Os bancos eles querem contas novas. E aí se enquadra o CPA porque a nossa função aqui na Growth é levar novos usuários a abrir as contas nesses bancos. Então as pessoas seguem todo o funil, passam por tudo, ele começa do funil, meio do funil, final do funil com a conversão e gera essa aquisição para o banco. Então, um banco que vem fazer campanha com a gente, eu quero tantas contas abertas, ele vai pagar só por contas abertas, né? Ele não vai jogar um dinheiro aqui e esperar pelo melhor, né? Exatamente. E após isso, né, e após a aquisição do cliente, né, desse novo usuário para o banco, entra também um outro papel que é bem importante, que a gente pode dizer que é uma qualificação a mais, que seria a rentabilização desse cliente. A pessoa abriu a conta no banco, mas ela também pediu um cartão de crédito, ou então ela fez um empréstimo do banco. Para o banco ser muito rentável. Uhum. E o nosso foco aqui também é trazer clientes com essa qualidade. Que passa parte desse ecossistema do banco, né? Numa campanha de mobile growth, né, sempre se fala muito em fraude. Eu queria que você falasse pra gente o que são essas fraudes, ou as principais delas, e como que a Edge Growth consegue driblar isso para entregar um resultado de qualidade para o cliente. Cara, eu acredito que os principais tipos de fraudes são as instalações falsas, né, e os roubos de atribuições. Embaixo dela, como pode dizer, seria meio que uma pirâmide, né, elas são as principais em si. Só que embaixo dela vai toda uma ramificação de como elas são feitas. Por exemplo, as instalações falsas elas podem ser feitas por bots. Sei lá, um cara fez um programa de computador que está fazendo um monte de conta automatizado lá no aplicativo. Isso vai sendo contabilizado na MMP. E também, às vezes, utilizar dados falsos para abrir uma conta no aplicativo. Na internet a gente pode entrar em sites lá que você aperta o botão, gera um monte de dado falso, uma pessoa falsa lá, e você utiliza esses dados. A Edge Growth tem que lidar com essas fraudes, né, como todas as empresas desse segmento. Como a gente faz, qual é o nosso diferencial na hora de lidar com as fraudes? O mercado de fraudes nunca vai parar, ele sempre está sendo atualizado, né? Sempre alguém inventa alguma forma nova de fazer fraude, burlar o sistema. E aqui na Edge Growth a gente tem o VT, desenvolvido pela casa, né, o Verified Traffic, que através dele a gente consegue ter um controle melhor sobre as campanhas e também um controle melhor sobre as fraudes. Ele entraria como um segundo nível de antifraude, porque também as MMPs também possuem antifraude delas, né? No caso, a AppsFlyer tem o P360. Então o Verified Traffic é um segundo filtro contra as fraudes. Exatamente. Quando a gente está fazendo o acompanhamento de uma campanha, né, em tempo real, dá para identificar que está acontecendo uma fraude ou a gente precisa deixar tudo na mão dos parceiros? O mercado de fraude sempre está mudando, sempre está se atualizando, né? É impossível evitar as fraudes. E uma forma que a gente faz para identificar em tempo real como está ocorrendo fraude na campanha seria um grande aumento de cliques. Quando tiver milhares de cliques, bilhões de cliques, significa que uma possível fraude está acontecendo ali. E é muito mais provável que seja o famoso click flooding, né? E dessa forma a gente já corre atrás para entender o que está acontecendo de fato, né? Um exemplo, a AppsFlyer tem a ferramenta P360. Dentro dela a gente tem todos os insights, as informações de cada inventário que está rodando a campanha, e analisando essas informações, né, esses dados, a gente consegue ter os insights necessários para saber definir plenamente se aquilo é uma fraude ou não. Um exemplo de como a gente utiliza isso para identificar uma fraude, que um inventário está fazendo fraude, é quando o tempo do clique para a instalação é muito curto, que é o click to install time. Sei lá, quando ele é milésimo de segundo, o cara acabou de clicar e já instalou, é milésimo de segundo, 2 milésimos, 3 milésimos, já é um grande indício que isso é uma fraude. Não é grande indício não, já
já definiria que É é uma fraude. evidente, né, Evidente que é uma fraude. E aí já rola toda a questão de bloqueio, de não considerar conversão, enfim. No nosso blog da Edge Growth, nós temos vários artigos sobre fraudes, como prevenir, como... A gente fala um pouco também da nossa tecnologia, do Verify Traffic. Quem quiser, edgegrowth.com/blog. Assim. É isso aí. E falando em Verify Traffic, você tem algum exemplo prático do uso do Verify Traffic dando um impacto bem positivo na campanha, na saúde da campanha? Sim, já teve um cliente que a gente está com a gente até hoje, que ele definiu metas, né, pra gente, taxa de conversão, o volume de instalação, o volume de cliques, e também o controle de fraudes muito, como pode dizer, muito forte ali, né? Bem rigoroso. Muito né? rigoroso. E antes do Verify Traffic, era muito difícil ter esse controle na mão ali por conta dos inventários, né? Que às vezes a gente operava para deixar tudo certo, só que aí a gente ia testar um novo inventário e já derrubava tudo. Aí, a partir do momento que a gente implementou o Verify Traffic, a gente conseguiu ter um controle melhor desse tráfego, né? Porque também a gente conseguiu fazer os bloqueios em tempo real, entender o que estava acontecendo ali mais a fundo. E na questão de fraude também, porque a gente já conseguiu identificar na hora quem estava fazendo fraude e quem não estava, né? Dessa forma, todas as metas que a gente definiu pra gente conseguiu alcançar. E também a questão das fraudes, né? Que a taxa caiu muito. Foi um ponto positivo pra gente. Super. E para o cliente também, né? Exatamente, Porque é um resultado... né? Porque foi um resultado de qualidade para ele. E na sua opinião, quais são as melhores práticas de segurança para as empresas que operam no ambiente digital? Cara, além dela sempre deixar o aplicativo atualizado, né? Tipo, evitando bugs e corrigindo falhas de segurança, que a gente sabe que no mercado sempre tem algum hacker aí tentando burlar o sistema, é investir num bom antifraude. No caso, as MMPs, elas têm fornecem um delas, provém o próprio delas. A Epsilon tem o P360, que é uma ferramenta muito boa. E aqui também a gente tem nosso produto interno, que a gente foi pioneiro em desenvolver ele, e que é o Verify Traffic, que utilizando ele também a gente consegue fornecer um duplo filtro de proteção para o cliente, para a campanha no caso, né? Trazendo mais qualidade e um tráfego confiável. Então, de uma forma geral, para as empresas que estão operando no ambiente digital, né, nessa área de mobile growth, a maior ameaça são as fraudes. Exatamente. De longe. Exatamente, porque as fraudes elas podem trazer uma falsa sensação de que a campanha está indo bem. De repente, tô fazendo 1 milhão de receita. Aí vai ver metade dessa receita é fraude. E aí é sentar e chorar, né? Porque não tem como voltar atrás. Exatamente. Então, e é por isso que tem que... Eu acho que é importante isso que você falou antes de ter esse acompanhamento em tempo real, porque você identificou o primeiro sinal, já para tudo, não é atribuída nenhuma conversão fraudulenta, né? Outro ponto também é a questão de sempre analisar os inventários que você está utilizando. Entender de onde eles vêm e entender como que funciona o tráfego deles. E isso também é um bom ponto para se evitar fraudes, né? Uma boa forma de segurança. Você falou, né, que uma das formas das empresas se prevenirem de fraudes é manter o aplicativo sempre atualizado. E isso é positivo até para a experiência do usuário, né? Porque o aplicativo que está sempre atualizado, ele vai evitar essas fraudes ali numa campanha, mas também protege o usuário, que está, né, um aplicativo de banco atualizado, você tem mais segurança de que ele está mais resguardado de qualquer coisa. Então é bom para a empresa, é bom para o cliente, é bom para todo mundo. Né? Exatamente. A gente falou mais cedo, né, das fraudes. Você consegue só me recapitular aqui quais são os principais tipos de fraudes que a gente tem no mercado? Os principais tipos de fraude que a gente tem no mercado, tá? São as instalações falsas e o roubo de atribuição. São essas duas. Isso. Aí a diferença de uma para outra é que a instalação falsa, o fake install no caso, né? Toda a jornada do usuário é falsa, como o próprio nome diz, desde a instalação até a conversão. E o attribution hijack, né, que é o roubo de atribuição, é quando a instalação, em resumo, tá, pessoal? Ela entra pro veículo A, ela acaba entrando pro veículo B, porque houve esse roubo. Qual veículo? O veículo seria nós, a AdGrowth. Ah, tá. Ou então também roubando a instalação do orgânico. Ah, então é um outro veículo que nem a gente rouba o que era para ser nosso, vai para outra pessoa. Exatamente. Olha que audácia. De uma forma menos técnica seria isso.
Você falou que no clique falso sobe tudo e no roubo de atribuição não entra nada? Como é que funciona? Então, no roubo de atribuição, a gente consegue identificar ele por quê? Porque a gente começa a ter um alto volume de cliques e também teve uma campanha que a gente identificou, estava tendo como eu disse aqui, um grande volume de cliques para a gente e o volume orgânico estava caindo bastante. No final das contas, se deve a isso, né? Porque a gente tava. O inventário ali acabou fazendo fraude. E a gente consegue identificar isso e sinalizar o MNP. Cliente, exatamente. E aí depois a MNP faz essa correção. Isso a MNP corrige isso posteriormente. Pessoal, a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto ainda. E você que está aí assistindo, que gostou desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. Vejo vocês. Não é não? É isso aí, um beijão.